tudo, eu queria falar que não, meu canal não é pra explicar a história de jogo. Na verdade, ele é um canal de gameplay, então vai ver os outros vídeos. Mas esse vídeo em particular vai ser pra compartilhar com vocês sobre uma história que eu amo e uma narrativa incrível de um jogo que eu simplesmente sou apaixonada, que é Outlast. Esse jogo ficou muito popular em 2013, que foi quando ele lançou, mas aparentemente ainda existe muito nego que não conhece o jogo, o que é muito estranho, porque ele é um clássico dos jogos de terror e um clássico nos jogos no geral. Não tem como você falar de terror sem falar sobre Outlast. E o pior é que tem muita gente que conhece de vista, mas não sabe a complexidade que existe por trás da história do jogo e o quão bem ele foi elaborado pela Red Barrels, que foi a empresa que fez ele. Então senta aí que tu vai me escutar por mais de 10 minutos falando do porquê Outlast é uma obra-prima dos jogos de terror. Don't pass that on me. It's so das contas, o que faz um jogo ser incrível? Pra um jogo que ser taxado como obra-prima, é muito mais complexo do que só uma questão de gameplay ou lore. São uma série de fatores que eu vou estar comentando brevemente antes de falar sobre a gameplay do jogo em si. É claro que a gente não pode esquecer que Outlast não é só um jogo. Na verdade é a DLC do 1, o 2, o Trials e ainda muita, mas muita HQ só pra complementar essa história extremamente riquíssima em detalhes. Mas como eu sou muito apaixonada pelo jogo 1, esse vídeo vai ser só sobre a DLC dele e também algumas HQs que complementam a história do 1. Há 10 anos, em 2013, os jogos de terror passavam por um momento bem diferente. O gênero que ajudou a construir desenvolvedores como Capcom Konami havia sido deixado de lado pelos grandes estúdios. Passavam a buscar experiências de ação até em sagas como Resident Evil e Silent Hill. Se hoje franquias como essas passam por vida nova e macabra, é graças a jogos indie que mantiveram o horror vivo, e Outlast é um dos mais influentes de todos. A trilha sonora, a música no geral de um jogo, é uma das coisas mais importantes que ele vai te oferecer. E Outlast entrega horrores nesse aspecto. A realidade é que ele tem uma música em específico para cada perseguição e cada uma dessas musiquinhas, elas vão te induzir ao tipo de perseguição que aquele perseguidor ele vai te proporcionar. Então, em umas perseguições contra o Chris Walker, que é algo mais corre que o bicho vai te pegar, é uma música muito diferente da que é contra o Richard Traeger, que, por exemplo, é uma corrida com mais estratégia, uma perseguição que você tem que usar mais estratégia do jogo. E quando eu falo de trilha sonora, não é só de perseguição não, viu? É do jogo inteiro, desde o menu principal até partes que você nem acha que são tão importantes. Outlast tem uma das sacadas mais geniais que eu já vi em jogo na minha vida inteira, que é fazer você sentir pena, você sentir empatia com aqueles personagens, aqueles mesmos personagens que antes você sentia ódio, raiva e medo. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Murder.
Upshur, um repórter investigativo com ambição que está a ponto de conhecer o inferno na Terra. Sempre pronto a se arriscar, aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar. Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio de Monte Massivo. Fique vivo quando puder, gravando tudo. Você não é um lutador. Suas únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer. Chegando lá, a gente observa um documento. Aparentemente é de alguém desconhecido que trabalha dentro da Murkoff. Bom, resumidamente, é de alguém falando que coisas terríveis acontecem no manicômio e que ele não entende isso. Ele não acredita em metade das coisas que viu. Médicos falando sobre terapias do sono indo mais profundo, achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Então Miles, como ótimo repórter que é, pega sua câmera e se embora. Opa, e aí, tudo bem? Como um bom jogo de terror, obviamente a porta principal tá bloqueada, então a gente tem que fazer uma baita de uma gambiarra só pra entrar nesses lugares. Começo a me sentir mal só de olhar pra este lugar. Manicômio do Monte Mace, desativado pelo escândalo do sigilo do governo em 1971, reaberto pelos sistemas psiquiátricos da Murkoff em 2009. A Corporação Murkoff tem um longo histórico de lucro disfarçado de caridade, mas nunca em solo americano. De perambular um pouco pelo manicômio, a gente encontra o nosso primeiro documento relevante. A realidade é que o jogo vai contar a história pra ti através desse documento. Então eu vou estar resumindo a maioria, porque existem muitos, e aqueles que não foram relevantes eu só vou citar brevemente. Continuando nossa jornada, a gente se depara com esse cara aparentemente trancando o máximo de portas que ele consegue. Enfim, passando por essa porta, a gente tem o nosso primeiro jumpscare no jogo. Parabéns, você se assustou. Nessa mesma sala a gente encontra o militar, que tá do lado de cabeça decepada por alguma razão. Killed us? You got out. The variants can unlock the main doors for security and control. Parece que a gente tem nosso primeiro objetivo. Bom, então vamos... Pera, o que é aquilo? Vamos só ignorar o que aconteceu e daí a gente... Ah, não. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Eu acho que se a gente ignorar o fato que a gente foi jogado de muito alto e tá vivo, tá tudo bem pra gente prosseguir aqui. Opa, um documento. Mais um documento. Agora é só a gente passar por esse cara, também por esses caras, pra pegar o cartão de acesso da sala de controle de segurança pra gente poder vazar daqui. Então agora é só voltar lá e... mano, tu não achou que as coisas iam ser fáceis no Outlast? Durante o jogo a gente encontra muita coisa escrita na parede. Isso aqui significa testemunho. Então óbvio que foi o padre que escreveu. Mais um insano documento, eu não aguento mais. Chegando na sala, agora finalmente é só abrir as portas e aleluia, man. Se não fosse pro padre disfarçado desligando a energia. Então muitíssimo obrigado, padre. Agora a gente vai ter que reiniciar o gerador no porão. Parece que Chris Walker tá voltando, rapaziada. Então é melhor a gente se esconder. De preferência não na frente dele. Descendo pro porão, a gente acha mais um documento. Incrível. O objetivo é simples: ligar 2 bombas de gasolina no interruptor principal pra reiniciar o gerador enquanto esse maluco nos persegue. Depois de ligar as 2 bombas, finalmente a gente pode voltar pra aquela mesma salinha pra abrir as portas. Ou não, porque a gente tem o nosso segundo encontro com esse padre. Eu não aguento mais. I didn't want to have to do this to you, but you can't leave. Not yet. It's yet for you to witness. The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. I don't, parceiro. Depois de top 10 encontros dos animes, a gente acorda nesse lugar todo estranho, com muita coisa escrita na parede. Tenho certeza que foi aquele padre de novo. A arte me trouxe aqui pra me mostrar alguma coisa. Eu acho que você testemunha de alguma merda que esse doido tá tentando me vender. Esse tal de Dr. Wern, que é o centro de alguma coisa que deu errado aqui. Mas ele morreu há mais de 10 anos atrás. Descansa em paz, diz o sangue na parede. Beleza, vamos vazar aí. Opa, valeu demais, passa. Aqui podemos ver o quão perturbado tá a mente das pessoas desse manicômio. E andando mais um pouco, encontramos esses 2 malucos. Bom, basicamente, eles são 2 fiéis do padre que querem muito desviver. Só que eles não vão, porque o padre meio que não deixa. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. We're waiting for us in this place. They're always being here. E a gente encontra esses 2 caras meio que Galera, vamos fingir, por favor, que isso não aconteceu. Meio que o YouTube não deixa o negócio desse. Dane-se esse lugar, é sério, dane-se esse lugar. A morte continua no nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui. Deus sempre provém o caminho. Siga o sangue. Então, nosso objetivo agora é seguir a trilha de sangue.
E é claro que no caminho a gente encontra mais um documento. Cara, eu só queria dar ênfase nessa parte do carinha da gameplay muito confusa, se ele seguia ou não, porque tem um cara esperando ele. Mas como ele é o brabo 1, 2, 3, ele passa no maior stealth do mundo. Na real nem precisava, porque esse cara nem te percebe. Mas outro cara lá na frente sim, então é bom correr. Retornando, a gente pode ativar a trava de ar pra que a gente possa continuar seguindo o sangue. E opa, eu acho que os fiéis do padre canibais, eles estão cansado de esperar mais um documento. Pra prosseguir, a gente precisa de um cartão. E parece que a gente descobriu quem era que tava decepando as cabeças. Eu não consigo me livrar do Cruisalker. Eu vi ele resmungando alguma coisa sobre protocolos de segurança com tensão. E se ele não é um problema? E se ele tá tentando consertar as coisas? E mais um objetivo. Sai pelos chuveiros. Ah lá, aqueles caras de novo, mano. Vou vazar. Documento. Eu acho bom tu correr muito, parceiro, porque o Cruisalker tá aí de novo. Então bora sair correndo antes que alguma coisa ruim aconteça. Ah, deixa pra lá, mano. Mas tá tranquilo, que sorte que a gente teve nossa queda amortecida por incontáveis corpos. Agora a gente vai ter que encontrar um caminho alternativo pros chuveiros. Era tudo que eu queria. Mas relaxa, o Cruisalker ainda tá atrás de tudo. Chegando na prisão, a gente tem mais menções sobre esse tal de Wall Rider. Parece que a galera tem medo dele. Ok, isso foi extremamente gratuito. Documento. É só passar por esse lugar extremamente perigoso que tem muito risco de ser agarrado. Olha lá, falei. Mais uma menção sobre esse nome. Isso é importante assim, né? Se puder guardar. O Coffee estava fazendo um experimento aqui chamado Projeto Wall Rider. Mas os pacientes falam sobre o Wall Rider como se fosse algum tipo de presença física, um espírito ou demônio. Novo objetivo, encontrar o caminho pro esgoto. Eu não acredito que esse cara já tá aqui de novo. Agora a gente tem que descarregar a água girando 2 válvulas. E adivinha enquanto a gente corre do Cruisalker de novo. Cara, eu não sei por que a gente tá descendo pro esgoto, cara. Se descer mais, tu chega no inferno, seu infeliz. Bom, rapaziada, simbora caçar um caminho pra esses esgotos, né? Não tem mais nada pra fazer na vida. Mano, aquilo não é padre de novo, não, né? Pelo amor de Deus. Doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. Well, what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? Agora entra uma sequência de missão que eu honestamente acho meio chata, então eu vou só puxar essa parte. Passando na ala masculina, o corpo cai quase em cima da gente, o jogo tenta assustar a gente. E olha lá o documento de novo. Agora a gente tá na água, no escuro, enquanto o Cruisalker de novo tá atrás da gente. Agora nosso objetivo aparentemente é alcançar o andar térreo da ala masculina. Eu acho que... Mano, por que o cara deu mais um documento? Aí do nada esse cara começa a gritar que nem um maluco e começa uma perseguição insana com 500 caras atrás de você, então corre. Mano, essa foi por pouco. Esquece, eles ainda estão atrás de tu. Vocês ouviram o rapaz, né, rapaziada? Bora entrar nesse negócio aqui. Seria muito irônico se quem encontrasse a gente agora, na verdade, fosse alguém muito pior do que esses 500 caras que estavam perseguindo a gente antes. Esse cara é o Richard Trigg. Peraí, eu não falei dele? Ah, eu não falei de nenhum documento. Bora voltar. Daí ele coloca tu na cadeira de roda e faz a gente ter um tour pelo manicômio. Além de zoar a gente. Depois disso a gente tem uma das cenas mais icônicas de Outlast. You paying attention? Don't pass that on me. There's a lot for you to absorb. Beleza, vazando. Eu não sei porque ele não vazou antes, já que era tão fácil. Aí a gente encontra esse carinha random que fala que basicamente ele era um executivo assim como o próprio Traeger. O que nos leva a pensar que talvez esses pacientes nem sempre foram só pacientes. Mas aí um segundo depois o dedo duro começa a gritar. Por quê? Aí o Traeger dá um jeito de calar a boca dele. F. Basicamente o que a gente tem que fazer é achar a chave do elevador pra fugir enquanto a gente foge do Traeger. E olha lá mais um documento. Agora que a gente achou a chave, a gente só pode ir pro elevador que provavelmente vai ficar tudo bem. Ou não, porque a gente tá em Outlast, então é óbvio que vai dar ruim. Vamos por cima então, né? Me outside. Who's now? É sério isso, cara? Documento. I had to burn it. Murkoff took so much from us. Us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. We'll let people get out through the kitchen.
Eu não sou a única vítima aqui, nem de longe. Eu assisti um homem esperar pra queimar até a morte. A mais dolorosa morte imaginável. Melhor do que ficar neste lugar. E simplesmente nosso objetivo agora é ligar o sistema de esguicho pra apagar o fogo. Tipo, por quê? Os pacientes falam sobre usar o motor pra invocar o Wall Rider. Olha o documento e adivinha, não tem água no sistema. Então a gente vai ter que ligar 2 válvulas primeiro. E olha o diabo do Chris Walker ali de novo. Agora a gente tem que procurar pelo Padre Martin. E eu nunca vou me conformar com isso. E eu acho que o carinha não gostou que a gente apagou o fogo. Documento. Agora aqui fora a gente vai ter que procurar esse velho cabeçudo. Ó, documento, mano. Que desgraça era aquela? Coletamos uma chave, porque aparentemente a gente precisava de uma chave. Deus me ajude, eu acho que eu vi o Wall Rider. Olha esse desgraçado de novo. Agora nosso objetivo é encontrar o padre na ala feminina. E sim, isso é uma fonte de sangue. E voltamos pra dentro do manicômio. Found the Wall Rider, didn't you? You're beginning to understand. But not yet. This way. Revelation is at hand. Documento. Mais um, porque tava pouco, né? Nearly here. You can cross from the upper floors. O que é uma pena, porque pra subir a gente precisa de uma chave. E pra pegar a chave, 3 fusíveis. Primeiro fusível, e é bom correr porque esse cara tá coringando muito. Segundo, terceiro, e minha nossa senhora, que coisa bizarra. Eu conheço a escrita. Padre Martin matou um homem. As mentiras que ele fala são os arquivos perdidos dessas caixas. Os fatos, as gravações, parecem com material de uma agência do governo de pelo menos 30 anos atrás. Provavelmente é mais antigo ainda. Controle da mente. O zumbido não para. E olha a nossa chave indo pra casa do chapéu. Chave pega e agora a gente tem que seguir o sangue de novo. Eu sei que eu já disse isso antes, mas foda-se esse lugar, eu ainda tô sem meus dedos. E agora vamos... Oh não, né? Sei lá. Documento, E olha lá os caras, mano. Cuidado. O som na máquina parece o som na minha cabeça quando o Rider apareceu. Eu pisco e vejo estática e algo mais. Agora que a gente subiu de novo, é só pular isso aqui que... Você precisa de sua câmera para navegar no escuro. E olha o jumpscare! Agora com o nosso fiel escudeiro em mãos, a gente pode encontrar um caminho pro 3º andar. De novo, eu acho melhor a gente correr também, porque tem 2 caras atrás da gente. Agora que sumimos, a gente tem que encontrar o Padre Martin no bloco de administração. E eu acho bom cuidar de pizza, cara. Oba, bom? Porque um paciente não usaria uma câmera? Chris Walker, eu te odeio! Com licença, meu garotinho. Eu acho o começo do jogo de novo. Behind the light, in the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Caudada e documento achado. Mais uma vez. E cara, que musiquinha agradável. E chegando aqui, opa, filminho! E basicamente uma entrevista com o Wernick, onde ele diz que as filmagens são reais, que em 1943 ele gravou 3 casos de sangramento espontâneo, que meia dúzia de sujeitos de teste começaram a desenvolver tumores cerebrais, que a mente humana naquele ambiente é capaz de coisas extraordinárias, os experimentos precisariam aparentemente de uma aproximação da morte, e a loucura avassaladora. Ele também fala que apenas um sujeito teste que tivesse testemunhado horror suficiente era capaz de ativar o motor, e que nada disso era sobrenatural. Que fala sobre sangramento espontâneo, tumores, reações psicossomáticas em pessoas muito perturbadas. Parece estar entre a ciência e mística nas... Só um sujeito teste que tivesse testemunhado horror suficiente seria capaz de ativar o motor. O motor morfogênico. Você disse que o projeto Wall Rider era um portal. Um portal pro quê? Pra um documento! E olha o susto! Tá, pegando a chave é bom a gente se esconder, porque tem gente vindo, beleza? E olha esse Zé Ruela trocando a gente. Beleza, mas olha a vibe desse cara. Tática de novo. Um paciente se ajoelha em oração. Talvez se deixou enganar pelas bobagens do Padre Martin. Talvez seja o seu caminho pra fora deste lugar. O padre chama isso de evangelho de areia. Mais um documento. E finalmente vamos encontrar com o padre. You alone shall escape. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. Watch and record my death, my resurrection. Together we will be free. No longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Eu até diria que amo quem fez isso com o padre, mas foi suicídio, então sei lá, mano. Pegou na chave, mais um objetivo. O elevador vai te levar pra saída principal. E não é possível que só eu acho uma péssima ideia confiar num padre lunático que louva outro lunático. Eu não acredito que eu vou perder um jeito de sair. Se ele tá falando a verdade, agora eu tenho a minha saída. E uma história pra contar. Ele quer que eu espalhe seu evangelho. Eu contarei pra todo mundo. Bom, aparentemente não tem mais nenhum perigo. Ela perde do Chris Walker de novo. Depois de fugir do Chris Walker pela última vez, finalmente a gente vai conseguir vazar daqui. Não é que aquele padre era gente boa? Mas peraí, mano. Não era pra estar descendo. Por que isso tá descendo?
E a gente parou no laboratório. Seu padre fila do merda, 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 merda. Quem encontrar meu cadáver, não confia em ninguém, conta pra todo mundo. Eu não sou louco, eu sei, só pessoas loucas dizem isso. Mas eu sou tão são quanto este mundo permite. Com uma câmera cheia de provas. Não chame isso de evangelho, chame-o de paródia da razão. Deixe o mundo saber que é culpa da Murkoff. Enterrem esses bastardos com meu cadáver mutilado. E até aqui tem documento. Perambulando pelo laboratório, a gente encontra algo que parece ser a saída. Então sim, Miles, você ainda tem esperança. Motomorfogênese? Este é o motomorfogênese. Você programa, nos torna fábricas de pesadelo. Me dê um serrote algumas horas sozinho com o cadáver do Dr. R. Eu sinto que eu tenho uma dívida com ele. Ainda mais um pouco... Pera, é o Wall Rider atrás da gente? Tá, eu acho que tá tudo bem. Eu te odeio, Chris Walker, eu te odeio! Sai! E ok, isso foi extremamente satisfatório. E é assim que você morre, partido em pedaços desde o interior, vendo sua medula óssea se espalhar em um muro de concreto. Você escapou do inferno, Chris Walker. Prosseguindo mais, espera. O Dr. Eric, como assim? Forced to be dead, older than sin, but somehow the only one left because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me. Do you know what this symbol represents? The horns of a nanohazard, microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Goff discovered in my research a workaround. Turn exocells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineer the precise molecules necessary. Mind over body. Foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support. His anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Encontre Billy no laboratório principal. Nós conseguimos algo assim em 1944. Aqueles fascistas pensaram que eram os espíritos. Billy não quer fazer o mal. Ele é uma criança com um problema mental a quem foi concedido poderes de um deus. Murkoff sabia do perigo, eles não se importaram. Billy não me deixaria morrer. Eu só quero morrer. Dito isso, corre que tem perseguição, viu? E obviamente mais um documento. Chegando no laboratório principal, encontramos Billy Hole. E pra finalmente dar um fim em tudo isso, a gente tem que desligar a válvula do reservatório do fluido do suporte vital. Porque basicamente existem 3 sistemas vitais. O montador, as câmaras de alimentação, as moléculas percussoras, vagas memórias de artigos sobre nanotecnologia que li na internet. Mas o Billy é o centro disso, encontrá-lo, matá-lo, acabar com isso. Chegando nessa parte, a gente fez o primeiro passo, que era interromper o reservatório de fluido. Dos relatórios do paciente do Billy, ele tinha 23 anos de idade e parece ter pelo menos 50 anos, sofrendo uma dura caminhada cheia de dor. Matá-lo seria um ato de bondade. E agora a gente tem que desligar o suprimento de energia do gerador do laboratório subterrâneo. E eu acho bom correr. Estes são os pulmões de Billy Hole, seu fígado, seu suporte de vida. Uma máquina do tamanho de um estádio de futebol pra manter um lunático vivo. Eu vou quebrar tudo, ele tem que morrer. Milésimo documento. Agora que desligamos o suprimento de energia, a gente só precisa desativar o sistema de segurança da cápsula vital de Billy. E obviamente com o Ryder atrás da gente, mas é só correr pro abraço e... Ah, seu postinho! Mas mesmo depois de sentido de porrada, mas não desiste, e a gente vai correndo pro laboratório principal pra acabar com essa palhaçada. Novo objetivo, saia. Ainda tinha
documento que a gente esqueceu de pegar. E Miles, depois de aparentemente parar com todo um projeto extremamente doentio e errado que faziam, sai vitorioso, embora extremamente machucado. Então ele, depois de ter passado pelo inferno na Terra, na verdade, algo bem pior que isso, reúne suas últimas forças pra ver se consegue passar pela saída. Pensa só em todo o percurso que ele teve pelo jogo, em quantas vezes ele foi enganado e quantas vezes ele achou que escaparia, mas não, do que ele passou, tudo que ele viu, tudo que ele sentiu. Pensa só em todo o sofrimento, toda a dor que esse cara passou só pra conseguir as gravações. Mas tá tudo bem, porque a gente vai escapar e nosso esforço vai ser finalmente recompensado. Becomes a host. What is that thing? Beleza, agora bora pra DLC. Lembrando que a DLC ela acontece ao mesmo tempo que a campanha principal praticamente. E nos mesmos lugares, que é o laboratório e o manicômio. E sim, a gente também tá sofrendo essa terapia bizarra do motor morfogênico. Mas o que interessa mesmo é o que aconteceu 2 horas antes. Pois é, a gente já começa descobrindo que aquele documento que a gente leu lá no começo do 1 foi escrito por Waylon Park, esse carinha da nossa DLC. Então foi ele quem escreveu esse e-mail, ele quem trabalha dentro da Murkoff e tá denunciando isso lá pro Miles. Bom, aparentemente tem algo de urgente acontecendo com o motor muito errado, então nosso objetivo é ir pro painel de controle do motor morfogênico pra gente dar um jeito nisso. Eu não sei se vocês lembram, mas no final do jogo 1 a gente encontra esse policial morto. We need you at the front terminal. Finally, where have you been? You're doubting our friend, Mr. Waylon Park? I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. No! No, not again! No, no! Zach Fox! Mano, o cara claramente desesperado, esse maluco nem esbanja reação. Help me! Don't let them do this! Don't let them! You! I know you can stop this! You have to help me! O cidadão em questão é o Ed Gluskin. E eu acho bom você anotar o nome dele porque vai ser importante. E como bom carinha de software, nossa parte foi feita, então a gente pode voltar pro nosso escritório. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see them! Mr. Waylon Park, Consulting Contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Great. Oh, and did I just hear Mr. Waylon Park volunteer for the Morphogenic Engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. Pois é, e foi assim que de engenheiro de software a gente se tornou paciente da Murkoff. No meio de toda essa baderna, o Wall Rider ele é simplesmente solto de alguma forma. E é por isso que no final da campanha principal a gente vê esse laboratório totalmente deserto e cheio de sangue. E como tá tudo entrando em caos, os pacientes todos se libertam. E agora que isso que vocês vão ver é simplesmente o conceito de vingança. E como claramente a gente foi muito exposto ao motor, vai ficar com esses flashes na tela. Isso é o conceito de vingança da vingança. A gente também é convidado pra participar dessa matança sem fim, só que a gente dobra e passa pro próximo, graças a Deus. Como Outlast é Outlast, a gente vai ter perseguições, só que eu só vou citar as mais interessantes. Enquanto a gente foge, a gente encontra esses dois caras. Basicamente eles falam sobre buscar ajuda através de um rádio pra Guarda Nacional. Só que na real eles não podem, porque como essa parada toda é ilegal, ia chamar muita atenção. Mas como isso não é um problema pro nosso excelentíssimo protagonista, a gente tem o objetivo de ir pro rádio, Inclusive a gente acha esse cara muito engraçado, porque ele fala primeiro que é um médico, depois que ele vê que a gente tá vestido de paciente, ele diz que é um paciente. E assim, mano, mentiu, tomou. E é engraçado pensar que uma das primeiras perseguições é simplesmente contra o Wall Rider. E sim, mano, até aqui tem documento. E embora eu não vá falar todas as vezes individualmente em que cada documento aparece, eu vou acabar citando eles uma hora ou outra, então fiquem tranquilos. E avançando mais, a gente chega nessa área que é uma das mais bizarras do jogo, porque a gente encontra esse carinha chamado Frank Maneiro? Não, porque ele é a candidato. O
Frank vai te perseguir algumas vezes enquanto você tem que fazer alguns mini objetivozinhos dessa área aqui do laboratório. E até tava no roteiro citar todas essas vezes, mas sinceramente eu não queria deixar esse vídeo de 50 horas. Mas eu queria enfatizar que ele tem perseguições muito interessantes, porque elas são muito aflitas. Porque simplesmente enquanto essa música fica tocando, fica com um barulho de serra nos meus ouvidos, que dá muito medo. Ele também tem uma das cutscenes mais icônicas, que é ele tentando te cozinhar. Literalmente. Stay there and cook. Mas ainda bem que o Waylon, ele não é um lobo mau, então ele consegue destruir esse jogo. Enfim, até a gente sair dessa área, a gente é perseguido algumas vezes e todas são muito boas pra ele, não pra mim, no caso. E esse cara tá morrendo vários. Desculpa, me lembra muito Bully. Enfim, objetivo concluído. Agora a gente pode finalmente ir pro rádio. É claro que voltando a gente vai de novo ser perseguido. E no caminho pro rádio, lá na prisão, a gente viu algumas coisas interessantes. Tipo, esse cara jogando basquete com a cabeça de outro cara. Além daqueles discípulos do padre de novo. E também esse paciente que fala as mesmas coisas de outro paciente lá do jogo principal. E eles simplesmente não brincaram em serviço em fazer essa DLC extremamente bizarra e com muito sangue, parceiro. E saca só o nível de detalhamento. Do me a favor and die here, Park. Sim, rapaziada, temos o Chris Hawk na DLC também. Como nosso objetivo do rádio deu extremamente errado, a gente vê um aviso falando que a evacuação de emergência tá acontecendo e que pra você sair tem que ir lá no bloco de administração. E no caminho a gente vê o padre escrevendo os bagulho em sangue que o Miles encontra lá no jogo principal. E como o bloco de administração seria equivalente ao começo do jogo principal, a gente passa pelos mesmos lugares de novo, tipo essa áreazinha aqui, ó. Chris Walker aparece. Encontramos esse cara extremamente sus, desligamos a energia. Alguém liga a energia de novo? Que isso? Coringa? Aí a gente desliga a energia de novo. O cara estranho, suspeito, começa a correr atrás de tudo. Barulhinho do Wall Rider. O Waylon tenta fazer parkour, só que ele não sabe fazer parkour, então ele cai. E a partir daqui o jogo começa a ficar extremamente bizarro. If we did, he could be our goat. We need a goat. There's reason here. A small piece of flesh between us and the blade. You want to give him to Gluskin. That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You'd make a pretty woman. A gift for the groom. Quiet! If they catch us, they'll give us to E se você acha que são, sei lá, 4 pessoas, na real não, é só um. Esse paciente se chama Dennis e ele tem um problema chamado TI, transtorno de identidade. Basicamente o cara tem 4 personalidades, que seria 2 irmãos, uma menina e um menino, o pai e o avô. E vai dizer que não é uma sacada genial. There he is! What do you think? Oh, he'll do. For once we agree. E essa perseguição é incrível porque esse lugar dá muito medo e é extremamente claustrofóbico. Então assim, mano, genial. Here comes your bride, Mr. Gluskin. Delivered his own self to Gluskin's hell. Agora senta aí que começou simplesmente a parte mais bizarra do jogo inteiro. E assim, óbvio que eu vou censurar, mas se quiser dar uma pulada, eu recomendo, mano. É, rapaziada, vocês não estão vendo direito, mas isso aqui seria pra zoar ou simbolizar o parto. Bom, e quem fez isso? E essa é a nossa primeira fuga contra o Ed Gluskin. E sim, é o mesmo Gluskin do começo do jogo. Essa parte dá muito medo, e se você discorda, olha o desbatimento cardíaco do de menor indo pra 100 quando ele chega aqui. Quando eu era uma criança, minha mãe sempre dizia: você deve se casar e ver o quão feliz você seria. E eu tanto procurei, mas não pude encontrar a garota dos meus sonhos com que eu quero me casar. E quando a gente finalmente achou que poderia escapar desse maluco, a escada dá uma trollada insana na gente. Tell me you're okay. You're suffering when I'd rather die. Be with me. Como ele falhou em nos matar, ele continua a perseguir a gente e daí a gente se esconde no armário. Aí o desgraçado encontra a gente de todo jeito, então tanto faz. Can't hide from me. You make yourself a gift. A delicacy. Be unwrapped and savored. I want a family, a legacy. Be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. This will help you with that.
Antes da gente virar noiva de Gluskin, ele tem outras vítimas que a gente meio que é obrigado a ficar assistindo sem poder fazer nada. Só que vocês não merecem ver isso, então corta. Depois de desmaiar mais uma vez, a gente agora é a vítima desse maluco. E sim, a gente tá despido e... Eu até explicarei o que exatamente ele pretende fazer com você quando ele fala que você vai virar noiva perfeita dele ou coisas assim. Só que o YouTube não deixaria. Então eu já começo. Mas eu achei a tradução de um documento que explica perfeitamente o que tá acontecendo aqui. Só interpretar certinho que vocês vão entender o que ele quer dizer quando ele diz que vai te transformar em uma noiva. Ele tá quase conseguindo. Esse cara aparece. Nosso herói. Quem entendeu, entendeu. Depois de fugir mancando, a gente se taca da janela. Afinal, é muito melhor do que ficar perto desse maluco. Mas é claro que a gente precisa de uma chave. E meu amigo, que tem bizarro. Mano, e olha onde tá a chave. É óbvio que vai dar ruim. E realmente dá. Olha de novo, Glance. Fugimos dele, rapaziada. Tamo safe. Oh, não! I tried, and I tried. You all betrayed me. Daí ele tenta fazer o mesmo com a gente que ele fez várias outras vezes com outras pessoas. Só que a gente é aparentemente mais pesado do que parece e dá errado o plano dele. We could have been beautiful. E assim você morre, Gluskin. Enquanto a gente avança, a gente consegue ver a capela pegando fogo, referente ao que aconteceu lá no jogo principal. Além dos militares encontrando os restos de Traeger. Aqui eles dizem, matem tudo o que se mova. O que significa dizer que muito provavelmente o resto dos pacientes vão tudo morrer. Há vários oficiais no subsolo, o agressor é desconhecido. Bom, mas nada disso importa, porque parece que finalmente a gente vai conseguir sair desse lugar. Até a saída tá aberta aí. Pera, que voz é essa? Esse é o Blair, o cara lá do começo do jogo. Bora ajudar ele, hein, rapaziada. E é óbvio que ele enganou a gente, porque todo mundo engana a gente nesse jogo. No one can know. No one. Cara, o Walrider ajudou a gente? Bom, depois disso, agora sim a gente parece que vai conseguir fugir. E essa parte do jogo é linda. Ver esse lugar de dia, no nascer do sol com essa música é inspirador. E sim, a gente vai fugir no carro do Miles. E provavelmente vocês já sacaram porque o Walrider tá assim. Mas e as gravações, como é que fica? Hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. Won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. Click upload. Your life is over. Is hurting Murkoff worth that much to you? E mesmo que isso custe a vida de Waylon, ele decide apertar o botão. Afinal, isso tem que acabar. Bom, da onde que veio a Corporação Murkoff? Bom, na real que foi inspirado na Fundação Rockefeller, que existiu na vida real, inclusive teve no Brasil em 1920. E assim como a Murkoff se passava por uma instituição de caridade, mas na verdade fazia testes legais em ser humano. Tanto o edifício de Outlast, ele foi claramente inspirado nesse bem aqui, mano, que é igualzinho. Além também de que muitos fatos cruéis que aconteceram no jogo foram baseados em fatos reais, da obscura história de operações secretas da CIA. Tá, agora sim, bora pro jogo. O Wernicke era um alemão que já tinha um projeto relacionado com a nanotecnologia, o projeto Walrider. Basicamente era um motor morfogênico que ele permitia a regeneração celular, que podia ajudar até em doenças tipo câncer. Inclusive ele teria trabalhado até com umas figuras históricas, tipo o Alan. E com a chegada da Segunda Guerra, ele passou a realizar experimentos secretos para o obscuro governo alemão. Vocês estão ligados que seria o obscuro governo alemão? Tá, e pra que eles vão usar esse projeto do R? É que no início dos anos 50 já existia um projeto do MK Ultra relacionado pela CIA, onde basicamente era realizado experimentos legais, tinha altas doses de droga e aí também tortura e... Enfim, em 1945 teria o fim da guerra e o Serviço Secreto dos Estados Unidos lançou um projeto secreto Paperclip. E
inclusive dá pra saber por documentos do próprio jogo. Basicamente ele tem como objetivo recrutar especialistas estrangeiros para que eles não prestem mais serviço pra inimigos americanos. Onde o Ernie foi contratado, exatamente. Aí que tá, mano, nesse projeto ele começou a usar anotações do próprio Wernick, dos experimentos que ele fazia, como o projeto Walrider, realizado na Segunda Guerra Mundial. Em 1967 foi inaugurado o manicômio que a gente conhece, do Monte Mason. Basicamente ele era usado para tratar criminosos com doenças mentais. Então em 67, no Monte Mason, era realizado experimentos secretos do MK Ultra nos prisioneiros, sem o consentimento deles ou de suas famílias. A história vai rolando até que todas as operações elas têm que ser suspensas quando 3 cientistas foram assassinados por prisioneiros. Em 1971 meio que fecha tudo isso. E agora a gente entra no ponto em que começa nosso jogo, porque em 2009 o hospício de Monte Mason ele é reaberto. E agora, reaberto, ele funcionaria através da Murkoff, uma fundação de caridade, ou seja, de novo, experiências legais aconteceriam no mesmo lugar. E eu não sei se vocês lembram, mas isso é equivalente à carta que eu li lá no começo do jogo pra vocês. A realidade é que criminosos com doenças mentais é uma parte da sociedade muito marginalizada, já nem a própria família deles iam ligar se alguma coisa muito ruim acontecesse com eles lá no manicômio. Ou seja, tudo isso era extremamente conveniente para a própria Murkoff. Enfim, a partir daí, o Wernick é chamado de novo pela Murkoff agora pra trabalhar junto nos experimentos. Mas aí que tá, mano. Antes mesmo da reinauguração, ele já passava a conduzir pesquisas utilizando uma versão tecnologicamente moderna do motor morfogênico, que agora seriam construídos pela Murkoff. Bom, o Dr. Wernick, ele tratava de pacientes juntamente com outros doutores, onde um deles, dos pacientes, seria o próprio Kruzalker. O Kruzalker, de acordo com documentos, ele foi admitido em 2011 no hospício. Também fala no mesmo documento que ele teria muitas crises, onde numa delas ele arrancou sua pele falando que ali teria um terceiro olho. E por mais que eu tenha dado muito hate no Kruzalker durante todo esse vídeo, ele tem um objetivo simples: matar todo mundo pra que essas pessoas não sejam hospedeiras do Walrider. Então, na verdade, ele tava tentando resolver as coisas, só que do jeitinho dele. Bom, mas voltando, basicamente o objetivo do Wernick era fazer com que a mente do ser humano seja tão poderosa que ela não precisaria mais de alguma forma de um corpo pra existir, tipo, mente sobre o corpo, tá ligado? Isso tudo usando ciência baseada na nanotecnologia e na regeneração das células. Uma pessoa, ela só poderia controlar o Walrider se ela tivesse testemunhado horror suficiente. Então era muito conveniente para ele que os pacientes não melhorassem e cada vez fossem mais expostos ao motor para terem mais chance de hospedar o Walrider. Aí que tá, mano. Os testes do motor morfogênico nos pacientes, eles aumentam a força física deles, só que eles deixam muitas deformidades físicas graves, que é o que a gente vê durante o jogo inteiro. Além disso, ele deixa os pacientes mais loucos ainda. Basicamente é um nível de sanidade muito extrema, tudo isso provocado de propósito pela Murkoff para estudar esses pacientes. Ainda em 2009, que foi no mesmo tempo que foi reaberto o manicômio, eles anunciaram a falsa morte de Wernick. Ou seja, a galera pensava que o velho tava morto, mas na real ele tava lá dentro do manicômio conduzindo experimentos secretos. Por isso que durante o jogo a gente vê os pacientes falando que tipo de experimentos um doutor morto faz com pacientes. Mas da onde o Miles e o Waylon entram dentro dessa história? Seguinte, o Waylon Park era um engenheiro de software que trabalhava lá na manutenção dos sistemas da corporação. E ele vendo as merdas doentias que eram feitas no laboratório, ele ficou assim, mano, tá zoado isso aí. Então ele tem a ideia de denunciar todas as irregularidades através de um jornalista investigativo lá em 2013, que era pro Miles. Mas no meio desse bafafá, o Blair, que é o supervisor dele e o importante agente da Murkoff, descobre o que o Waylon fez e dá ruim. O Blair, ele forja um diagnóstico de doença mental pro Waylon e agora ele é uma cobaia do projeto Walrider. Então, na real, muitos daqueles pacientes não eram criminosos. Alguns são próprias pessoas que trabalhavam na Murkoff, mas de alguma forma acabaram sendo submetidas a isso. E é isso que a Murkoff faz, basicamente. Se tu esbanja por um segundo denunciar alguma coisa, ou se você não tá satisfeito com qualquer coisa que acontece lá, você vai virar paciente. E não tem essa, virou, pronto, acabou. E de acordo com o documento que a gente encontra lá na DLC, é dito o seguinte: a demissão do parque, ela se deu por conta de uma doença mental não diagnosticada. Blair teria visitado Lisa, esposa de Waylon, e os filhos pra dar a notícia. Além de que, se fosse descoberto que tudo isso se deu por falsa justificativa, o seguro seria cortado e a família inteira acabaria enterrada em uma dívida de assistência médica. E na real, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. De acordo com os documentos, a gente descobre que existe um cara que trabalhava lá, que ele queria muito pedir demissão. Ele pediu umas 3 vezes, não foi demitido, e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mentira. Enfim, como vocês viram na DLC, o Waylon, ele foi exposto a uma sessão muito grande de experimentos. E durante algum tempo, ele fica inconsciente. Provavelmente ele fica acordado só no dia 19 de setembro. Bom, e a gente tá ligado que quando o Waylon acorda, meio que tá acontecendo um caos muito grande no laboratório. É que naquele momento, o Billy, que é o cara que controla
controla o Walrider saiu do controle. Então muito paciente se libertou, era uma treta com o Walrider matando todo mundo, os pacientes matando os médicos. Quem é o Walrider e quem é o Billy? Seguinte, o Billy ele teria iniciado seus tratamentos em 2009 e através dos HQs é revelado também que a mãe dele recebe dinheiro pra entregar o filho às pesquisas. A real é que o Billy ele foi tão, mas tão manipulado até o ponto que ele começou a acreditar que o Ernie que era tipo seu pai. O Billy me vê como seu pai, ele não me deixaria morrer. O Billy basicamente é o cara que controla o Walrider através de um sonho-luz. Uma curiosidade extremamente interessante é que o Walrider é na verdade uma criatura maligna da mitologia alemã. Basicamente ele atormentaria o sonho das pessoas. Diz a lenda que o demônio ele senta em cima do tórax da pessoa quando ela tá dormindo, provocando terríveis pesadelos. De acordo com algumas cartas e documentos, a gente sabe que muitos pacientes viam o Walrider como um deus ou um demônio. E um desses pacientes que viam o Walrider como um deus seria o padre. E que, de acordo com Martin, o Miles ele testemunharia os grandes feitos desse Martin seria um dos prisioneiros tratados pelo Dr. Wernick. De acordo com o documento, a gente sabe que o tratamento do padre aparentemente ia bem. Só que a ala de pintura, ela foi retirada pra cortar gastos. Mas na verdade nem era pra cortar gastos, era só porque eles não queriam que o cara melhorasse. E o padre, ele gostava muito de pintar com seus dedinhos, olha que legal. Aí como essa ala foi retirada, ele enlouqueceu de vez e os delírios voltaram. Então ele começa a delirar sobre um chamado superior. Enquanto esse caos tá acontecendo e o Walrider tá simplesmente fora do controle, é quando o Miles chega lá. Por isso que quando ele chega no hospício tem muito sangue. Enfim, mas tá ligado quando o Glusky desmaia o Waylon? E basicamente a gente tinha um time skip de 12 horas. É nesse momento exato em que o Miles ele encontra Traeger, segue o padre e vê o padre morrer. Basicamente o jogo inteiro. O final do jogo principal basicamente é o Miles tentando matar o Walrider, fazendo o Walrider deixar de existir, matando o Billy. Mas é óbvio que tu não vai matar o Walrider através disso, né? E como o Ernie, que é um desgraceto, ele engana o Miles perfeitamente. Parabéns, Miles. Ele aparece no final do jogo com a equipe tática altamente armada da Murkoff pra encher o Miles de tiro. Aí que tá, provavelmente vocês já entenderam, mas no final, à beira da morte, o Miles se torna o Walrider. E ele mata todo mundo. Até porque o Miles, ele teria testemunhado o horror suficiente, então ele teria as condições necessárias pra se tornar o novo hospedeiro do Walrider. E nesse momento em que o Waylon foge do Glusky e o Walrider tá matando todos os agentes da Murkoff no final da DLC. Na real, seria algo um pouco mais complexo do que só virou o Walrider. Inclusive, é uma parte um pouco complexa, porque fica muito subentendido. Existem até duas teorias do que pode ter acontecido pra se terem dois Walriders. A primeira é que o corpo do Miles e do Billy, eles estariam sendo mantidos vivos constantemente pelo Walrider. De alguma forma, controlariam diferentes partes dele pra poder dividir. A outra é que o Miles e o Billy, eles praticamente se transformariam no Walrider. Eles não são mais do que esse enxame e a consciência deles estão espalhadas por todo o enxame, tá ligado? Deixando o corpo humano pra trás. Essa HQ aqui traz mais explicações sobre. Também é importante entender que pra Murkoff, eles queriam fazer o Walrider de uma arma biológica, era o principal objetivo deles. E muitos dos pacientes que a gente vê são os que antes de Billy foram testados na máquina e sofreram muitas deformidades, porque eles não tinham as condições válidas pra se tornarem hospedeiros. Então eles ficavam com muitas sequelas físicas e mentais. E ressaltando mais uma vez, nada nesse jogo é sobrenatural. Embora o Walrider pareça um espírito, um fantasma, ele seria o resultado de longas pesquisas sobre nanotecnologia e regeneração celular. Basicamente, como eu falei, criar uma arma biológica, onde seria controlada, entre aspas, através de um sonho-luz. Bom, a gente vê no final do jogo o Miles em forma de Walrider matando o Blair, e a gente vê o Miles observando o Waylon fugir, já que o Waylon vai poder fazer aquilo que o Miles não conseguiu, revelar a verdade sobre a Murkoff pro mundo. Mas e aí, Moon? O que acontece depois que o Waylon denuncia tudo? Primeiro, o que dá pra gente entender pelo jogo é que provavelmente ele vai morrer, ele e sua família, até porque a Murkoff não deixaria ele em paz depois disso. O que é bem triste, já que ele tinha um apego muito grande à sua esposa e seus filhos, mas a partir daí não é explicado no jogo, e sim através de HQ. Eu também queria destacar uma curiosidade muito interessante sobre o motor morfogênico, embora não faça tanta diferença pro jogo 1. É que de acordo com o documento que o Blair mandou pro Traeger, já que eles são amigos, parece que de acordo com o sistema imunológico das mulheres, faziam com que elas reagissem de uma forma diferente ao motor, o que gerava um negócio chamado gravidez psicológica ou gravidez psicossomática, mas isso tudo é aprofundado no 2, então eu só tô dando gancho aqui. É importante lembrar que o Outlast é um jogo extremamente completo, então a gente ainda teria a história do Traeger, o do Frank Maneira, não, e também a história do Glusky, mas isso não influencia pra história do jogo em si, são só curiosidades. E Outlast fala sobre isso, uma empresa disfarçada de caridade que se aproveita de criminosos com doenças mentais pra fazer testes desumanos neles, que contrataram um cara mais doente ainda que tava trabalhando no motor morfogênico pra ativar um tipo de forma superior da mente humana. Tudo isso só pros caras lucrarem
lucrarem vendendo como arte. Um jogo de terror extremamente bem feito, que mescla coisas que aconteceram na vida real da nossa história com uma ficção com o objetivo de retratar a realidade de uma forma extrema. Esse jogo nos deixa uma reflexão: até que ponto a ganância humana chega? E sim, eu sei que se fala Outlast e não Outlast, mas eu não ligo. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Levou 2 semanas inteiras sem pausa pra fazer, então se vocês puderem compartilhar com alguém pra que mais pessoas conheçam essa obra-prima, eu ia ficar extremamente feliz. Eu sei que nem todo mundo vai ter saco pra assistir tudo, então se tu tá vendo isso, saiba que eu te amo muito, de verdade. E vão lá na descrição, porque lá tem todos os créditos. É isso, rapaziada, até semana que vem. A lição que fica é essa: algum maníaco calvo em um manicômio te trocar ideia, não acredita nele.